se fosse eu não dizia aquilo. Se fosse eu, teria agido de forma diferente. Se fosse eu, não fazia aquilo. Portanto, este pensamento, se fosse eu. Se fosse eu, este pensamento é um pensamento que está por trás de muita dor e muito sofrimento. E talvez vocês percebam porquê. Talvez vocês não tenham ainda reparado neste pormenor, mas é que neste pensamento que cada um de nós pode ter, sem se aperceber, quando observa o comportamento de alguém que, enfim, com o qual não concorda, um comportamento que não lhe faz sentido, muitas vezes este pensamento vem. E muitas vezes esta afirmação surge quando eu, por exemplo, pergunto às pessoas que me aparecem para uma sessão e que estão, enfim, a sofrer com questões relacionadas com ansiedade ou questões relacionadas com depressão e que muitas vezes também têm a ver com relações ou relacionamentos com outras pessoas, e observa-se muito isto, que é no observar do comportamento do outro, na avaliação do comportamento do outro, vem este pensamento crítico que está muito suportado nesta frase, nesta afirmação. Se fosse eu teria feito de forma diferente. Se fosse eu teria feito assim. Se fosse eu teria dito aquilo. Se fosse eu, ou não teria feito aquilo. Portanto, se fosse eu. Portanto, se algum de vós se identifica com esta frase na observação do comportamento dos outros, tenham muita atenção, porque há aqui um erro fundamental neste pensamento, nesta forma de observarmos os comportamentos dos outros. E o grande erro tem a ver com isto, que é uma constatação, que é uma coisa óbvia com a qual toda a gente concorda, é que o outro não somos nós. O outro muitas vezes tem princípios e valores diferentes dos nossos princípios e valores. E embora nós possamos também reger-nos por princípios e valores que nós pensamos que são universais ou consensuais, nem sempre aquela pessoa eventualmente terá tido uma educação ou terá tido uma vivência em que possa ter aprendido esses valores. Portanto, muita atenção a este pensamento do se fosse eu. Cada um de nós tem direito a fazer as avaliações e julgamentos que quiser. E eu, por vezes, é muito curioso. Há pessoas que me dizem, mas eu não faço julgamentos. Mas eu não tenho preconceitos. Quem me conhece já sabe que a opinião que eu tenho em relação a esse tipo de conversa, que de facto, desculpem a expressão, é uma conversa da treta, porque este cérebro humano está constantemente a fazer avaliações, a fazer julgamentos, e tem constantemente filtros ligados que nós podemos observar como preconceitos. Agora, quando alguém me diz que não faz julgamentos e depois, digamos assim, queixa-se, não é? Ou relata, descreve a sua dor ou sofrimento, alguma tensão que vive com outra pessoa, porque no lugar daquela pessoa, ou se fosse eu fazia diferente. Atenção, que o outro não somos nós. Isto é muito importante lembrar. O outro não somos nós. As outras pessoas podem ter princípios e valores diferentes dos nossos. E nós podemos pensar assim, mas ela devia ter tido esta educação, mas ela também podia ter aprendido a pensar desta forma. Pois podia, mas não aprendeu. Ou se aprendeu, não pratica. E, portanto, nós temos que aceitar essa dura realidade. E a dura realidade, a fulcral, essencial, fundamental realidade, verdade, é que é esta. É que o outro não sou eu. E, portanto, cuidado quando nós temos estes pensamentos, observar comportamentos de outras pessoas, que é, se fosse eu, e às vezes podemos até nem dizer, mas pensamos, ou seja, avaliamos o outro em função dos nossos princípios e valores. E isso, muitas vezes, causa-nos fricção, causa-nos ansiedade, pode-nos até trazer alguma tristeza, desânimo e depressão. Portanto, muita atenção a este ponto essencial. Quando observamos o comportamento de alguém, de outra pessoa, e há este pensamento numa partilha ou connosco próprios, é se fosse eu
eu não teria feito aquilo. Se fosse eu não teria dito aquilo. Se fosse eu, faria de forma diferente. Se fosse eu, deveria ter percebido aquilo. Etc, etc, etc. O outro não somos nós. Essa é a dura realidade, verdade que nós temos que aprender e lembrar. O outro não somos nós. E este ponto essencial, que parece ser tão óbvio para tanta gente, aquela tal teoria que toda a gente, eu sei a teoria toda. Pois, mas é que às vezes essa coisa da teoria toda faz com que as pessoas passem por cima de pormenores que são essenciais. E este é um pormenor essencial. E por vezes temos que recuar em muitas aprendizagens e leituras que fizemos e lembrar o essencial. E um dos essenciais que é importante lembrar é que o outro não sou eu. Eu não sou o outro. E os outros pensamos, os outros pensam e nós pensamos, poderemos pensar de forma diferente. Portanto, muita atenção àquele pensamento. Se fosse eu, não teria feito aquilo. Se fosse eu, teria feito assim. Se fosse eu, teria dito isto. Cuidado com esse pensamento. O outro não somos nós. Ok? Muita atenção a isso. Princípios e valores. Temos direito a tê-los. É bom que os tenhamos, mas é importante também trabalhar essa flexibilidade para podermos observar outras pessoas que não têm os mesmos princípios, não têm os mesmos valores e é importante olhar para isso, eventualmente não concordando, eventualmente, enfim, fazendo de forma diferente, obviamente, mas evitar esta coisa do dedo apontado, porque muitas vezes o dedo apontado não adianta nada e a única coisa que sofre, a única pessoa que sofre com esse dedo apontado, com essa crítica, com esse julgamento, somos nós próprios. Ok? Portanto, muita atenção a isso. Respeitemos os nossos princípios, os nossos valores, respeitemos o nosso código de conduta, a nossa ética, sintamos com gratidão todas essas normas, não é, de estar, todas essas formas de estar e de ser, mas lembremos que o outro não sou eu. Está bem? Tomem nota disto. Pode ser que, estando atentos a este pormenor, poupem muito sofrimento, poupem muito stress, poupem muita tensão. Está bem? Luz, paz e amor no coração, calma, esperança, coragem. Grato, grato, grato.